E aí galera, beleza? Aqui é o Diegão da Física, aqui a conversa é diferente. Vamos aqui para mais um vídeo. Então peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem em todas as plataformas. Esse vídeo também está no YouTube, está no TikTok, também está aqui no Instagram. Então peço que vocês curtam, comentem e compartilhem, porque vai ajudar demais a produzir conteúdo para vocês. Bom, esse aqui é continuando um vídeo de vetor que eu já fiz aqui no canal, né? Um vídeo sobre vetores. Só que essa parte é um pouco mais prática, a parte das operações com vetores. Então vamos lá. Primeiro, como eu já disse em um outro vídeo, vetor é uma seta. Vetor é uma seta, que essa seta indica direção e sentido. Eu já disse isso no outro vídeo. Só que a gente pode fazer operações com esses vetores. Por exemplo, eu tenho aqui um corpo e se eu tenho dois vetores nesta direção, por exemplo, aqui eu tenho duas pessoas puxando essa caixa para lá. Se eu tenho duas pessoas puxando para lá, vai ser mais fácil ou mais difícil puxar este corpo. Como estão no mesmo sentido, você vai ver que vai ser muito mais fácil puxar este corpo. Por quê? Eu tenho aqui uma força de 10, outra força de 5, né? Todas as forças é dadas em newtons. Então, quando eu tenho dois vetores na mesma direção, forças elas serão somadas. Tranquilo? Tranquilo. Agora, se eu tenho uma força de 10 para lá e uma outra de 5 só que está para cá, estão agora em sentidos diferentes, com o famoso cabo de guerra, né? Então, o que vai acontecer? Eles vão ter o quê? Se no mesmo sentido eles irão somar, sentidos diferentes eles vão subtrair. 10 menos 5 vai ser 5. Professor, para que lado vai? Para o lado que tiver mais forte. Aqui não é 10? Para a direita não é 10 e para a esquerda é 5. Então aqui será subtraído 10 menos 5, que isso vai dar 5. Só que eu preciso dizer para onde vai. Se é para a direita ou para a esquerda. Por que vai para a direita? Porque o número é maior. E se for os dois o mesmo valor? Aí não puxa para lugar nenhum. Olha aqui, ó. Se aqui os dois for 10. 10 menos 10 dá o quê? Dá 0. Aí, ou seja, o corpo não vai nem para um lado e nem para o outro, porque as forças são iguais. Beleza? Tranquilo. Mas agora e se eu tiver assim? Agora e se eu tiver nesta condição? De quê? Um para lá e um para cá. Ou seja, a gente estiver fazendo isso aqui, ó, né? Ou seja, vai acontecer assim, ó. Tranquilo? Ó, tem um assim e outro assim, ó. Formando um ângulo de 90 graus. Quando eu tenho dois vetores formando um ângulo de 90 graus, nós vamos fazer o teorema de Pitágoras. Vou colocar aqui dois valores aqui, 4 e 3. Então uma força de 4 newtons para lá e uma força de 3 newtons para cá. Você percebe que ele vai fazendo isso aqui, ó, né? Então, quando eu tenho dois vetores formando um ângulo de 90 graus, nós fazemos Pitágoras. E Pitágoras é o quê? Aqui a gente chama de resultante. Ou seja, você veja que o caminho desse vetor vai ser um para lá e outro puxando para baixo. Então a resultante vai ser o quê? R ao quadrado é igual ao primeiro número ao quadrado mais o segundo número ao quadrado. Sempre. Isso dá certo com dois vetores. Eu vou fazer uma situação aqui que aparece 4. E vou mostrar como é que faz aqui neste vídeo. Então aqui você tira 3 ao quadrado é 9. Mais 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 dá 25. R ao quadrado. R ao quadrado é 25. Para tirar isso ao quadrado daqui, eu faço a raiz de 25, que nós sabemos que é 5 newtons. Ou seja, vai 5 newtons descendo. É como se um fosse para lá e o outro fosse para cá, ele vai descendo assim, conforme está aqui na figura. Beleza? Então eu tenho vetores, mesma direção. Vou fazer aqui um breve resumo. Vetores, mesma direção, nós vamos somar. Vetores, direções diferentes, nós vamos subtrair. Vetores formando um ângulo de 90 graus, nós vamos fazer a regra de Pitágoras. Pitágoras. Né? Deixa eu só colocar aqui. Aqui é um breve resumo do que nós
Vamos fazer. Porque eu vou apagar aqui e vou mostrar uma situação. Porque isso aqui só pode ser feito quando tem dois vetores. Mas na física não aparece dois vetores. Às vezes aparece três, às vezes aparece até quatro. Então eu vou mostrar aqui como é que faz para vocês. Veja, olha só, gente. Então, aqui uma situação para nós fecharmos. Às vezes aparece quatro vetores. Mas, professor, não tem nenhuma situação com quatro vetores que a gente pode fazer. E realmente não tem mesmo. E aí o que a gente faz? Nós temos que deixar pelo menos dois. Nós temos que transformar esta figura nisso aqui. Este é o segredo. Então, ó, nós temos que olhar os vetores na vertical, ou seja, nós temos que olhar o que está acontecendo na vertical, se está somando ou se está subtraindo, e o que está acontecendo na horizontal, se está somando ou está subtraindo. Veja, olhando aqui na vertical, eu tenho um vetor de 5 para cima e 2 para baixo. Vetores em sentidos diferentes, nós vamos o quê? Subtrair, né? Nós vamos fazer a subtração. E dizer a direção para onde vai. Lembra que eu disse? Dizer a direção para onde vai. 5 menos 2 dá 3. Para onde? Para cima. 5 menos 2, 3. Só que para cima. Olhando na horizontal. Horizontal eu tenho um vetor para lá e outro para cá. Também eu vou subtrair. 6 menos 2 dá o quê? Dá 4. Agora eu transformei isso numa figura com duas retas formando um ângulo de 90 graus. Ou seja, se você fizer a resultante, vai ser o mesmo cálculo que eu já fiz anteriormente. Então R vai ser o quê? A raiz de 25, que isso dá o quê? 5 newtons. O que eu quero dizer? Se eu tiver quatro vetores, você pega os vetores na vertical e subtrai. Os vetores na horizontal e subtrai, dizendo a direção, se é para a esquerda ou para a direita. Por que aqui foi para a direita? Porque o 6 é maior. Por que aqui foi para cima? Porque o 5 é maior. Beleza? E aí você faz estas três únicas operações de vetores. Só pode ser feita através de... Outra coisa, aqui pode ter mais de dois vetores? Pode. Aqui pode ter mais de dois vetores? Pode. Aqui pode? Não. Aqui é somente dois vetores. Ó, isso aqui pode ter mais de um vetor, ou mais de dois vetores. Aqui, mais de dois vetores, só que aqui só pode ter dois vetores, formando um ângulo de 90 graus. Beleza? Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e indique a outras pessoas que também têm dificuldade neste assunto. É um assunto da primeira série do ensino médio, beleza? Porque aqui a conversa é diferente.